Já são mais de 180 mil mortes por Covid-19, com alta nas médias móveis de óbitos e casos, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje no Alego Entrevista Dr. Benedito Neto, ele que é doutor em Medicina Tropical e Saúde Pública. Vamos falar sobre um balanço da Covid-19, não só aqui no estado de Goiás, Brasil, e também sobre essas questões das vacinas, na verdade, né? Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. É um caso ainda que é preocupante em relação a essa Covid-19? Não é momento ainda de tranquilizar, né? Sim, é preocupante porque nós estamos tratando de uma pandemia, de um vírus totalmente novo, né, na sua estrutura. Apesar de que nós já conhecíamos, né, um pouco sobre o coronavírus, mas diversos estudos, diversas pesquisas têm sido feitas no intuito de entender um pouco mais do mecanismo de ação desse vírus. Então ainda é o momento de nós trabalharmos com calma, mantermos algumas questões básicas que foram ensinadas desde o início, porque a pandemia ela não acabou. Nós estamos tendo sim uma redução de casos. Sim, porque nós temos avançado na questão do tratamento precoce, temos avançado nas questões da testagem, novos métodos de testagem, um entendimento maior dos sintomas. Todavia, nós precisamos ainda de manter a precaução, porque nós podemos dizer que ainda estamos no meio do furacão chamado Covid-19. Doutor, você acredita que as pessoas estão mais conscientes em relação a esse tema? Não muito. Me perguntaram também, né, se eu achava que a pandemia iria trazer uma nova consciência mundial. Infelizmente não. O que nós temos visto é que nós precisamos trabalhar um pouco mais alguns conceitos voltados para a saúde. Nós precisamos de investimento no mecanismo de saúde pública, que ficou muito claro que nós temos sim um sistema único de saúde bem estabelecido no papel, mas que quando se trata da questão de efetivação, de movimentação de toda essa estrutura, de toda essa máquina, nós percebemos que ainda existem pontos que precisam de auxílio a nível de projetos, a nível de financiamento, um contato e uma interação maior a nível dos pesquisadores que têm trabalhado, né, dentro do laboratório com os micro-organismos, e essa ponte, né, com a sociedade, que é o que a universidade sempre tenta fazer, né, o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, eu acho que mudou um pouco a consciência das pessoas, mas nós ainda precisamos evoluir. Falta muito ainda. Exato, precisamos avançar. Doutor Benedito, alguns estados apresentaram alta na média móvel de mortes e também casos, né, como é o caso do Distrito Federal, Goiás mesmo, Roraima, Bahia, Ceará. O que fazer diante esse quadro? Qual que é a opinião do senhor? Certo. Essa alta de casos, ela acaba sendo um pouco natural nesse período, porque nós acabamos de passar por um momento eleitoral, né, onde nós tivemos aí aglomerações, onde nós tivemos um pouco de esquecimento, né, dos princípios básicos que nortearam o começo da pandemia. Nós estamos tendo um retorno de atividades que estavam totalmente paradas, então acaba sendo um tanto quanto natural. Qual que seria o principal ponto que nós temos que nos ater? A questão da taxa de mortalidade. Porque se nós temos apenas uma alta taxa de infecção com baixa taxa de mortalidade, isso é positivo. Significa que nós estamos caminhando para alcançar o que nós chamamos de imunidade de rebanho, que é o que de fato extermina e acaba com a pandemia. Doutor Benedito, o primeiro caso confirmado de reinfecção por coronavírus aqui do Brasil foi já diagnosticado de fato, né, confirmado, que trata-se de uma mulher de 37 anos, ela que é profissional da saúde e é do Rio Grande do Norte. Outros casos também estão sendo investigados, mas por enquanto ainda estão sob suspeitos. Nesse momento em que o Brasil registra o primeiro caso de fato de reinfecção, o que deve ser feito agora?
Certo. Acho que é importante nós salientarmos que se falou muito nas últimas semanas, nos últimos meses, sobre segunda onda, né? E a segunda onda, ela não é causada, não tem sido causada por uma nova infecção, né? Que está sendo chamado agora de reinfecção. Esse é o primeiro caso. Então, é importante nós estudarmos esse caso de forma pontual, entendermos quem foi a paciente, quando que ela teve a primeira infecção, quando que ela teve a segunda e, principalmente, tentarmos isolar uma amostra viral para que nós possamos estudar qual foi a alteração dessa nova cepa viral que causou agora esta segunda infecção. Nós precisamos nos alarmar? Não, precisamos estar atentos, porque quando nós estudamos na virologia, né, na microbiologia básica, nós entendemos que não são todas as mudanças virais que conferem a ele, ou aquele vírus, uma mutação e uma capacidade de novamente infectar todo mundo. Possivelmente é uma cepa até mais fraca do que a do coronavírus 2, mas que nós precisamos estudá-la e precisamos estudar de forma pontual, entendendo o estado fisiológico da paciente, compreendendo a atividade socioeconômica dela. Então, nós não precisamos nos alarmar, não precisamos causar pânico, até porque nós temos a imunidade nossa, para todos aqueles que já tiveram a Covid-19, a sua imunidade, né, de memória, ela é muito forte, muito robusta. São as células T que são muito capazes de agir caso você tenha contato com o coronavírus novamente. Hoje o Alegro Entrevista recebe o Dr. Benedito Neto, ele que é doutor em Medicina Tropical e Saúde Pública. Um ponto que eu quero entrar aqui com o senhor é em relação à vacina. Até o final de novembro, 54 vacinas contra o novo coronavírus estavam sendo testadas em humanos, das quais 13 na terceira e última fase. E a gente sabe que pandemia não acaba com vacina, né? Exatamente. A vacina, ela vem para nos auxiliar, né, principalmente considerando o aspecto da Covid-19, onde nós precisamos ter um cuidado muito atento com as pessoas idosas e aquelas que apresentam comorbidades. Dentre as vacinas, nós temos várias estratégias de formulação de vacinas. Temos vacinas que trabalham com vetores virais, vacinas que trabalham com o vírus inativado ou enfraquecido. Temos agora, recentemente, estudos com vacinas de RNA, vacinas com pedaços do vírus, porque a vacina, ela nada mais é do que um antígeno que vai ser inserido ali no organismo, para que o organismo possa reconhecer e produzir ali anticorpos, realizando então a imunidade daquele indivíduo. Todas as vacinas que estão sendo feitas, Patrícia, elas são muito bem pautadas. A tecnologia hoje está muito avançada nesse sentido e já existem, no caso da vacina mais avançada para o Brasil, no nosso caso, né, que é a da Sinovac, a vacina do sarampo mesmo, ela segue esse mesmo princípio, né, a mesma formulação. Você pega um vírus, altera a estrutura daquele vírus. A grande problemática está em achar que a vacina ela é uma salvação, né? E não é. Nós precisamos estar atentos, precisamos ainda estudar mais profundamente os mecanismos de reação do organismo das pessoas que foram testadas. Então, a minha opinião é que nós precisamos ainda caminhar com um pouquinho de calma. Cautela. Exatamente. Não precisamos nos apavorar, até porque nós temos outras ferramentas que têm sido muito úteis no sentido de prevenção, como o tratamento precoce. Doutor Benedito, a gente sabe que com essa urgência da pandemia, mais de imunizante está sendo, né, estudado, logo deve ficar pronto. Agora, se mais de uma ficar disponível no Brasil, deve haver uma regulamentação em relação a todo esse processo, né, a aplicação das doses e uma orientação para que uma pessoa evite tomar duas vacinas diferentes. Exatamente, nós temos que fazer um processo muito complexo que envolve a saúde coletiva como um todo, a saúde pública, de orientação. A mesma orientação que nós fizemos lá no início, né, de cuidados sanitários, cuidados básicos, que vão desde a lavagem das mãos, evitar ambientes com aglomeração de pessoas, ambientes fechados, nós passaremos agora para uma segunda etapa, também de estruturação
para levar o entendimento às pessoas, né, sobre como tomar a vacina. Existirão vacinas que terão mais de uma dose, né, então a pessoa ela terá que tomar a primeira e a segunda dose. Como deverá ser feito isso caso entre em ação uma nova vacina, como a de Oxford, por exemplo. Então, nós estamos passando por uma pandemia de informação também. Existe muita informação e muita informação errada. E todo mundo quer ser especialista da área, né? Exatamente. Então nós temos que ter esse cuidado para que nessa pandemia informacional nós possamos saber os locais corretos, os mecanismos corretos de receber informação de qualidade, informação fidedigna também. Então, Benedita, a gente está indo para as considerações finais, mas eu queria entrar em uma questão que eu acho importantíssima nesse momento. A gente não pode esquecer de outras doenças, né? Como é o caso da tuberculose, que matou muito mais do que a Covid, né? Exatamente. Nós temos alguns levantamentos, o nosso grupo de pesquisa também tem trabalhado nesse sentido de observar as co-infecções. O que é uma co-infecção? Seria um segundo micro-organismo, uma bactéria ou um fungo, que pode estar agindo ali naquele indivíduo, junto com a Covid ou não. Um exemplo muito interessante, eu acho que muito propício também para esse momento, nessa semana, na terça-feira, a Anvisa liberou uma nota dizendo do primeiro caso de Candida auris. O que é Candida auris? O primeiro caso no Brasil. Candida auris tem sido considerado como um superfungo. É um fungo resistente aos tratamentos clássicos que nós temos, que é a anfotericina, os azólicos, né, como fluconazol. Então, a Anvisa ela soltou uma nota e exatamente num paciente internado com Covid foi encontrada essa amostra de Candida auris. Então, nós precisamos estar atentos porque nós temos diversas outras enfermidades. Aquilo que nós aprendemos com a Covid-19 irá orientar a humanidade para um futuro e nós temos que caminhar nesse sentido de aprendizado. Nós nunca sabemos tudo, né? Então, há uma atenção muito grande do Ministério da Saúde. A própria Anvisa trabalhou muito bem em soltar esse comunicado a respeito de Candida auris e as outras doenças que vão até de cunho psicológico, Patrícia, né? As pessoas que estão em casa, que durante esse período todo não saíram e estão tendo problemas a nível sociais, a nível mental, de preocupação e medo com aquilo que está acontecendo no mundo. Nós teremos muito trabalho pela frente, nós profissionais da saúde. Mas tem esperança aí. Com certeza, sempre há esperança. Ok, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui hoje conosco. Eu que agradeço mais uma vez o convite, quero deixar também um agradecimento especial à Sociedade Brasileira de Ciências Aplicadas à Saúde, a qual eu faço parte, ao nosso grupo de pesquisa, todos aqueles que estão envolvidos conosco e a você, telespectador, muito obrigado pela atenção. Hoje nós recebemos aqui no programa Entrevista Dr. Benedito Neto, doutor em Medicina Tropical e Saúde Pública. A gente vai ficando por aqui, continue agora com a nossa programação.